E aí, gente boa? Voltamos com um tema combinatório. Agora vamos falar só de combinação e a permutação com elementos repetidos. Tá valendo? Vamos nessa! Vai! Safadinhos. Combinação simples. Olha esse exemplo. Ó. Anne, Elisa, Rosana, Felipe e Gustavo formam uma equipe. Dois deles precisam representar a equipe em uma apresentação. Quais e quantas são as possibilidades? Cara, se for para a gente fazer isso, ó, vamos pensar aqui, ó. Anne Elisa, Anne Rosana, Anne Felipe e Anne Gustavo. Se você começar com Elise e Ana, Elisa e Rosana, Elise e Felipe, Elise e Gustavo. Mas, peraí, cara. Essas duas aqui, ó, Ana e Elise, Anne e Elise, Elise e Ana, não são a mesma equipe? Então, nós já começamos com uma situação diferente do que falamos no vídeo anterior. O arranjo A e E e A formam duas palavras diferentes. Agora eu estou falando de grupamento de pessoas, equipe. Essas duas equipes são iguais. Então eu preciso eliminar da minha contagem esse primeiro valor. Agora sim, ó. Se eu começar a equipe com a Rosana, Rosana e Anne, Rosana e Elisa, Rosana e Felipe e Rosana e Gustavo. Vocês estão notando que Rosana e Anne aparece aqui também, ó? E Rosana e Elise aparece aqui também. Então tem dois grupamentos que foram contados aqui de novo. Eu preciso apagar esses dois aqui, ó, porque eles já estão repetidos. Tá? É o mesmo grupo, gente, a dupla. Agora, se a gente tivesse que escolher uma pessoa para ser presidente e outra vice, é diferente. Tá? Eu não podia apagar, não. Mas como são grupamentos, formar uma dupla. Para apresentação, eu preciso apagar esses que estão repetidos. Então, aqui, ó, Felipe Anne, Felipe Elise, Felipe Rosana e Felipe Gustavo. Tá vendo que Felipe Anne já foi aqui, Felipe e Elisa já foi aqui. E Felipe e Rosana já foi aqui. Eu vou apagar 3 aqui, ó. E o último grupamento seria a gente começar com Gustavo e Anne, Gustavo Elisa, Gustavo Rosana e Gustavo e Felipe. Estão vendo que todos esses aqui já saíram, ó. Gustavo e Anne, Elise e Gustavo, Rosana e Gustavo e Felipe. Ou seja, a gente apaga todos esses pestes aqui. Quantas possibilidades, então, nós temos? Ó? 4, 3, 7, 8, 9, 10. Se a gente for construir pelo princípio multiplicativo, eu teria 5 possibilidades para o primeiro indivíduo da dupla e 4 possibilidades para o segundo. Acontece que se a gente reparar direito aqui, ó, essa forma de arranjar os valores, eles não estão contando aqueles que aparecem dobrado. Então, o que a gente faz? São 20? Não, eu acabei de mostrar para vocês que são 10. Mas se vocês repararam, enquanto eu estava apagando uns, eu apaguei exatamente 10. Ou seja, a e a vai aparecer 2 vezes. Então, na prática, a gente precisaria dividir por 2 isso aqui para ter a mesma estrutura que a gente acabou de fazer. Então, olha só, permutar é embaralhar os valores. O arranjo, ele considera que AB e BA são palavras diferentes. Né? Números, ó, 1, 2, 2, 1. Número, gente, é arranjo. Agora, pessoas, você trocou a ordem das pessoas, é o mesmo grupamento, esse tipo de estrutura nós chamamos de combinação. Tá? Vamos ver mais exemplos? Consideremos um conjunto de 5 elementos e calculemos o número de combinações simples de 3 elementos, ou seja, o número de subconjuntos com 3 elementos. Então, de novo, ó, A, B, C, D e E. Se eu for fazer tudo aquilo que eu fiz no outro, vai ficar cansativo, mas vamos pegar um gancho do primeiro para o segundo. Ó. Se eu começar aqui, ó, ABC, ABD, ABE, ACB, ACD, mi. Tem mais A. Já esgotou os A? ACE, ADB, ADC, vocês estão vendo que ADC já começa a repetir, né?
ADB também já foi repetido, ó. Mas reparem o seguinte, ADE não foi não, tá? Esses dois aqui, ó, já tinham sido repetidos. AEB também já foi repetido. AEC também esse, ó, ACE, já está aqui. AED, a gente já tinha feito o ADE. Vocês estão vendo que agora está aparecendo mais. Por quê? Porque nesse caso são 3 valores que a gente está embaralhando, ó. Então, se eu pensar que antes eu precisei dividir por 2, aqui eu vou precisar dividir por mais. Porque trocar a ordem de A, B, C, por exemplo, ó, BCD, BCE, se você continua aqui, você vai achar vários que a ordem vai bater. Tá? Vocês estão vendo aqui que BCD, ó, CDE, esses números já aparecem aqui. Eles vão aparecer em outro momento. Tá? Então, a gente precisa pensar que quando eu elimino todas as possibilidades, esses aqui que eu coloquei são os que não se repetem, tá? Começando com A, eu gastei tudo aqui, apaguei os outros. Começando com B, tem BCD, BCE. Começando BDE. E depois que você eliminou os 3 primeiros, CDE só tem esse grupo. Se você inverter a ordem, gente, você tem várias possibilidades que se repetem, tá? Ao todo, então, apesar de ser 5, são só 10 também, tá? E é fácil a gente entender por aqui, ó, ACB, ABC, BAC, BCA, CBA e CAB. Quantas vezes eu embaralhei 3 letras e deu a mesma coisa? 6 vezes. Então, na prática, nesse caso, como eu tenho 3 letras que se repetem, eu teria que dividir por 6. 2 letras eu só dividi por 2. Aí o cara fala, professor, agora lascou, como é que eu faço isso? Pensa então no tanto de vezes que você vai embaralhar as letrinhas e vai dar a mesma palavra. Né? A gente sabe disso, então, pelo seguinte, tá? A gente tem aqui 5 possibilidades para a primeira letra, certo? 4 possibilidades para a segunda. Eu estou aqui, ó, A, B, C, D e E. E 3 possibilidades para a terceira. Isso aqui dá 60. Só que dessas 60 possibilidades, eu tenho 6 iguais para cada trio. Então, a gente precisa dividir aqui por 6 para ter as 10 possibilidades. Precisa dividir por 6, que é o embaralhamento de 3 letrinhas. Embaralhar 3 letras é fazer 3 fatorial. Quando você faz 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Se fossem 4 letras, eu teria que dividir por 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, porque o embaralhamento deles vai dar mais. Tá? Com 4 letras. Então, olha a natureza desse tipo de estrutura. Né? Vamos fazer mais exemplos para a gente ver. Tá? Deu 10 aqui, já tinha provado. A gente divide por 60, dá 10. Vamos lá? Essa situação aqui, para quem gosta de fórmula, vamos definir certinho o que é uma combinação. Combinação de N elementos tomados P a P corresponde a P arranjos que são obtidos permutando os elementos da combinação. Então, o arranjo que era o que a gente estava fazendo antes, porque aqui a ordem fazia diferença. Agora, como esses P elementos, eles invertendo a ordem deles, você vai ter a mesma coisa, você precisa dividir por P fatorial. 2 letrinhas dividimos por 2, 3 letrinhas dividimos por 6, é porque são 6 possibilidades quando tem 3 letras, certo? Então está aqui, a combinação de N elementos tomados P a P é N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial, nessa ordem. Tá? Mas multiplica, você troca um pouquinho a ordem, mas é isso. O total, aí o grupamento, tá vendo? Eu sempre faço aí também. N fatorial, P fatorial, e você faz N menos P, que é aquela diferença que a gente tinha para o arranjo. Combinações simples de N elementos tomadas P a P são subconjuntos com exatamente P elementos, que se podem formar com os elementos. Tá? Ela pode aparecer assim, o símbolo da combinação. Ele pode aparecer assim, com o N embaixo mesmo aqui, tá? O maior valor aqui em cima, ou aqui. Eu quero que vocês olhem para essa forma que o último tema, o último vídeo que eu vou fazer desse conteúdo é sobre o binômio de Newton. Isso aqui tem uma importância muito legal, tá? Então, combinar N, P a P
é fazer isso aqui, tá? N fatorial dividido por P e por N menos P fatorial, beleza? Como são subconjuntos, ó, a ordem dos elementos não importa. Você tem o mesmo elemento, tá? Isso aqui é legal, ó. NP é igual a N menos P. Então, quando você vai fazer combinações, você tem lá uma combinação de 6 elementos tomados 2 a 2, você pega esse 6 e o 2 e subtrai. Então, 6 tomados 2 a 2 é a mesma coisa que 6, 4 a 4. São dois valores que se complementam ali, tá bom? Então, tá aqui, ó. A combinação de 3, 2 a 2 é a mesma coisa que combinação de 3 em 1 a 1. 5, 2 a 2 é a mesma coisa que 5, 3 a 3. 7, 4 a 4 é a mesma coisa que 7, 3 a 3. Estão vendo que quando você somar esses dois aqui, vai dar o principal. Sempre, tá? Isso aí vai acontecer. A combinação de 43 elementos tomados 42 em 42 é a mesma coisa que combinar 43 elementos de 1 a 1, que é 43. Isso é uma vantagem muito legal para fazer cálculos. Tá? Quando às vezes o número é muito feio, você pode partir para um número que é bem mais simples e ter a mesma resposta. Legal? E também, pela definição, a combinação de 3 elementos tomados 3 a 3, você tem 3 pessoas. Você quer fazer um grupo de 3 pessoas. Quantos grupos você vai ter? Né? Isso é legal. Vamos calcular, olha só para brincar com fatorial. Ó. 6 fatorial, 3 fatorial, 6 menos 3 fatorial. Né? Aqui, ó, esse 3 já estava ali, esse aqui é o resultado da subtração, e aí eu já evoluí isso até o 3 fatorial. Você mata esse com esse, e 3 fatorial eu sei que é 6, ó, eu mato com esse. Então isso aqui dá 20. Olha que divertido. Combinação de 4 tomados 2 a 2 é 4 por 2 fatorial, lembra da fórmula, e 4 menos 2 fatorial. Esse 2 aqui, fatorial, vai ganhar um outro 2 fatorial, e o 4 vezes 3 vezes 2, você elimina esse com esse, 4 vezes 3 dá 12, 12 por 2 dá 6. Não é bonito? Não é bonito? É lindo? Tem mais exemplo. Aí outro exemplinho. De quantas maneiras diferentes um técnico pode escalar seu time de basquete tendo à sua disposição 12 atletas que jogam em qualquer posição? Cara, isso é muito legal. Ó. Você tem 5, né? Quem é basquete é 5, né, gente? Por favor. Né? Pergunta para os universitários, quem não sabe o que é, quantos tem. Mas você tem 12 atletas. Mas se eu inverter a ordem deles, ó, tá vendo? A, B, C, D, ABC, e aqui eu tenho mesmo, estão vendo que é um caso de combinação? Porque se eles jogam em qualquer posição, você precisa considerar que esses 3 times aí são iguais. Beleza? Então é arranjo. É melhor, combinação, né? Então eu vou combinar 12 atletas de 5 em 5. 12 fatorial, 5 fatorial, 12 menos 5 fatorial. 12 menos 5 dá 7. Ó. Então eu vou evoluir o 12 até 7. De cara, você já pã e pã. E o 5 fatorial, eu já deixei ele aqui esmiuçadinho. Ó. Tá bom? Aqui você pode fazer tanta brincadeira com esses números, né? O povo fica doido, que eu costumo sair matando algumas coisinhas aqui. Mas, por exemplo, ó, se você simplificar 4 por 3 com 12, você pode também, sei lá, simplificar os 5 vezes 2 com 10. Você tem aqui 9 vezes 8, 72. 72 vezes 11, você separa o 7 e o 2 e soma eles, põe no meio, vai dar 792. Ah, cara, é muito rápido, é muito bonito, é praticamente indolor o processo. Mas treina esse mecanismo, cara, foge da calculadora. Foge da calculadora, põe a sua mente para funcionar, que ela responde, safadinho. Em um plano, marcamos 6 pontos distintos, dos quais 3 nunca estão em linha reta. Quantos segmentos de reta podemos traçar ligando os 2 a 2? Então, isso é muito fácil. Ó. Quantos triângulos podemos formar tendo sempre 3 deles como vértices? Então, ó, se eu quero ligar 2 a 2 esses carinhas aqui, ó, eu tenho 6, tá vendo? Eles não estão em linha reta, então eu vou fazer aqui ligações, né? Você faz ligações, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Cara, se for fazer isso, eu vou até pagar, porque vai ficar feio para diabo. Mas olha só a natureza da coisa. Vamos pegar só um aqui.
essa reta que eu desenhei aqui, né? Essa curvinha que eu desenhei aqui, ó, vamos fazer uma reta. Se eu começar daqui para cá, é a mesma reta daqui para cá. Vocês estão vendo por que é um caso de combinação? Se eu chamar esse ponto aqui de A e de B, tá? Tanto faz a reta que vem de AB e BA, é a mesma reta. Então, se você inverte a ordem e é a mesma coisa, é combinação. Então, para fazer a letra A, é só a gente fazer uma combinação de 6 pontos que eu quero pegá-los 2 a 2. Ou seja, 6 fatorial, 2 fatorial, 6 menos 2 fatorial. Esse 4 fatorial, eu evoluí aqui o 6 até chegar no 4 para poder simplificar esse com esse. Então, 6 vezes 5, 30, dividido por 2 é 15. Olha que bonito! E na letra B, ele quer triângulos. Se você pegar 3 pontos, então é uma combinação de 6, 3 a 3, fechou o pacote. Você vai formar um triângulo aqui, ó. Um triângulo. Você pode pegar esses dois com o outro aqui, dá outro triângulo. Esses dois aqui com esse ponto dá outro triângulo. Você vai ficar fazendo isso aqui tudo? Não, são 6 pontos tomados 3 a 3. Cada 3 deles vão formar um triângulo. 6 fatorial, 3 fatorial, 6 menos 3 fatorial. Esse 6 menos 3 vai dar 3, eu vou evoluir o 6 ali, ó. Vai o 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Aí você para, porque aí você mata esse aqui com esse. O 3 fatorial, a gente sabe que dá 6. Então, 5 vezes 4 é 20. É muito bonitinho. Vamos lá, tem mais, tem mais, tem mais. Quantas diagonais tem um hexágono convexo? Eita peste! Mas olha aí, um hexágono. Eu botei um hexágono. O que é um hexágono convexo? Está ali um hexágono bonito. Se você fizer o que a gente acabou de fazer no outro exemplo e ficar ligando isso aqui, ó, essas são diagonais, certo? Só aí eu já tenho 3, beleza? Aí 4, 5, 6, eu quero 7, 8, 9, 9, acabou a conta. Pô, mas pensa aí que se fosse uma outra situação ia dar um trabalhinho, né? Mas tá. O que ele quer? Se eu faço uma combinação de 6 tomados 2 a 2, eu vou encontrar toda vez que eu juntar 2 pontos. Isso aqui é um problema, porque ó, 6 fatorial, 2 fatorial e 6 menos 2 fatorial. Nós teríamos aqui, ó, 6 menos 2 é 4, evolui o 4 até aqui, né? Pam, pam, 6 vezes 5, 30, por 2 dá 15. E eu acabei de contar e deu 9. Por quê? É porque essa combinação, ela está contando todos. Isso quer dizer que ela contou isso aqui, ó, a borda também. Então, ela contou os 9 que a gente já tinha contado, mais 6 lados. O lado não conta, ele está querendo diagonal. Então, se você faz aqui, ó, os 15 ligações de 2 pontos, menos os 6 que são lado, ó, vou deixar pretinho aqui, tá vendo? Esse 6 aqui, ó, que é o lado, não vale das 9 diagonais. Só para confirmar, tem uma equação que dá para a gente o número de diagonais de um polígono. É n menos 3, você vai fazer 6, 6 menos 3, 6 vezes 3, 18, por 2 dá 9. Não é legal? Cara, é muito legal essa paradinha. Tem mais exemplo. No jogo de truco, cada jogador recebe 3 cartas de um baralho de 40 cartas. São excluídas as cartas 8, 9 e 10, tá? Então aqui, quem joga sabe, mas independente, quem não joga ele sabe que são 40 cartas agora, porque ele falou aqui. De quantas maneiras diferentes um jogador pode receber suas 3 cartas? Você quer adivinhar a carta do outro? Você acha que é fácil adivinhar 3 cartas, seu safadinho? Cara, é uma combinação de 40 tomadas 3 a 3. Você vai pegar as cartas na sua mão. Quantas possibilidades você pode pegar 3 cartas? Quando você evolui o 40, você vai evoluir até onde? 40 menos 3 dá 37, né? Então, vai evoluir até o 37. Tá vendo aqui, ó? 37 com 37. O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Se você quiser, não sei como é que você gosta de fazer a conta aqui, ó, você pode simplificar isso aqui que dá 13. Pode simplificar aqui que dá 19. A conta seria 40 vezes 13 vezes 19, se fizer assim. Isso aqui dá 9.880. E aí, vai adivinhar cartas? 3 cartas dos seus brother lá, tá? Estão jogando baralho? É brincadeira, 9.880 possibilidades pode ter na mão dele lá. O bom é de que quando você está pegando uma carta, você já sabe que 3 cartas a menos podem aparecer para eles. Então, você já tem 37 cartas para adivinhar. Beleza? Tem mais?
Bora lá, tem mais um aí. O Conselho Desportivo de uma escola é formado por 2 professores e 3 alunos. Candidataram-se 5 professores e 30 alunos. De quantas maneiras diferentes esse conselho pode ser eleito? Então, ó, dos 5 professores eu tenho que escolher 2. Olha só, o Whindersson e José. José e o Whindersson. Inverteu a ordem, não é o mesmo grupo? Combinação. Cara, pensa nisso. Se o Whindersson presidente e José vice, se eu inverter José presidente e o Whindersson vice, são 2 grupos diferentes. Isso é arranjo. Beleza? Então, a combinação de 5, 2 a 2. 5 fatorial, 2 fatorial e 5 menos 2 fatorial. Evolui 5 até chegar no 3, porque 5 menos 2 dá 3 fatorial. Simplifica 3 por 3, 20 por 2 é 10. Então, os professores eu tenho 10 formas de escolher. E os alunos? Cara, são 30 alunos. E você vai escolher 3. Não é para escolher o seu chegado, não. Aí, quantas formas diferentes para escolher? É 30 tomados 3 a 3. 30 fatorial, 3 fatorial e 30 menos 3, que dá 27 fatorial. Então, você faz, ó, 27, evoluiu 27, morreu. 3 vezes 2 vezes 1 é o 3 fatorial. Aqui, sei lá, você simplifica. Aqui por 3 vai dar 10, 2 por 28 vai dar 14. Isso aqui vai dar 4.080. Então, cara, olha as possibilidades. Os 30 alunos escolher 3 dá 4.080. Agora, as comissões, para cada um dos grupos de professores, eu posso ter 4.080 possibilidades. Então, ainda para finalizar, eu preciso, para montar a comissão ou conselho, eu tenho que multiplicar para cada grupo de professores. O Whindersson Regis, eu tenho lá 4.080 chances de escolher os 3 alunos. Então, a gente tem que multiplicar para fechar a parada. Tem mais umzinho aí. De quantas maneiras podemos colocar 10 bolas em 3 urnas de modo que fiquem 2 bolas na primeira urna, 3 bolas na segunda e 5 na terceira? Poxa vida! Olha só, vamos pensar urna 1. Se eu escolher a urna 1, 2 bolas na primeira urna. Então, de quantas formas eu posso fazer isso? Se a urna 1 for a primeira que eu escolher, das 10 bolas eu escolho 2. A urna 2, como eu já botei 2 bolas lá na urna 2, sobram o quê? 8 bolas para a gente escolher 3 para a segunda urna, né? Está dizendo aqui? Depois que você já depositou as 3 bolas na segunda urna, aí as 5 bolas que faltam, colocaria na terceira. Isso aqui, então, ó, a gente multiplica cada uma dessas chances para achar a combinação, princípio multiplicativo junto com combinação, tá? Tudo a ver, vai destruindo. Aí o cara pensa, professor, e se eu fizesse diferente? Ó? Se eu escolhesse colocar 5 bolas aqui na terceira urna, seria a primeira, né? Ó. Depois eu colocaria, cabe 3 bolas na segunda urna. Ó. Então, você já colocou 5 bolas aqui na primeira. E aí, das 5 que sobram, eu escolho 3. E a última, como são 2, na verdade, a última é a primeira, né? A primeira urna. As 2 que sobraram vai para o último. Vocês estão vendo que essa parada é praticamente a mesma coisa? Vamos fazer aqui da primeira forma. Ó. 10 fatorial, 2 fatorial, 8 fatorial. 8 fatorial, 3 fatorial e 8 menos 3, que dá 5 fatorial. E 5 fatorial, 5, a gente já sabe que isso aqui dá 1, né? Não precisava nem fazer, mas só pela força de expressão. Ó, 8 fatorial, você mata esse com esse. Aqui, 5 fatorial, você pode matar esse com esse. E aqui a gente sabe que o 5 e 5 vai dar 1 aqui, porque o fatorial de 0 é 1 por definição. Aí, ó, se você pensar que 3 fatorial é 6, tá vendo como vai matando as coisas? Ó? Sobrou 8, 7, o 9 e o 10 dividido por 2 é 5. Então, essa conta é 5 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que dá 2.520. Se você faz aqui a conta, ó, só rapidinho, para você ver que eu não estou trapaceando. Ó, 10 tomado 5 a 5. Você está vendo aqui o que? 10, 5 fatorial, já morreria com esse. Aqui, 5 tomados 3 a 3, daria 5 fatorial, 3 fatorial e 2 fatorial. Você pode até matar esse 5 aqui com esse 5.
Está tudo multiplicando. Aqui vai dar 1, eu nem perdi tempo para misturar. Você está vendo que o 3 fatorial ele morreria com 6? E o 2 que está aqui, a gente simplificaria com 10. Olha o que sobra. 5 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Aqui sobraria um 5. É a mesma coisa. Tanto faz em qual urna você vai começar. Beleza? Vamos lá? Para fechar então esse vídeo, vamos falar da permutação com elementos repetidos. Quando a gente vai embaralhar as letras, ó, eu fiz aqui da palavra casa só para vocês verem. Como ele tem dois As, eu não sei qual A é o primeiro e qual A é o segundo, mas eu tenho certeza que a palavra casa eu poderia formar com os dois As, um vermelho e um azul separadinhos, mas que na prática não existe separação. Eu que estou fazendo a separação. Então, para cada situação aqui vai aparecer duas vezes a mesma palavra. Tá vendo? Ó? CSAA vai aparecer com as duas letras A invertida, que dá na mesma porqueira. Aqui também, tudo que você for fazer aqui, ele vai ter duas palavras iguais, porque alternar as letras da palavra casa vai dar a mesma coisa, né? Os dois As, principalmente. Então, gente, tem, ó, saca, tá vendo? Saca, é igual. O esquema aqui é que esses carinhas que se repetem, ó, vamos chamar aqui de alfa, beta, gama, são os valores que se repetem. A soma desses valores tem que dar, obviamente, o número total de elementos. Aqui, por exemplo, eu poderia dizer que o C aparece uma vez, o S aparece uma vez, mas o A aparece duas vezes. Eu tenho que ter a contagem de 4 elementos, digamos assim, que é o N. Mas, ó, a permutação com elementos repetidos, a gente precisa levar em consideração que cada repetição eu preciso simplificar o total por esses caras que aparecem na ordem invertida. Se forem 3 invertidos, eu tenho que dividir por 3 fatorial, 3 repetidos. Se forem 4 repetidos, eu tenho que dividir por 4 fatorial. Então, na prática, é só isso o mecanismo. Ó. Como o A estava repetido, eu divido por 2, porque é 2 fatorial. Se eu tivesse 3 letrinhas repetidas, dividia por 3 fatorial. Vamos ver isso aqui como exemplos, como é que fica? Quantos e quais são os anagramas da palavra papa? Isso aqui eu vou fazer quais, porque é pouco. Mas, ó, são 4 fatorial. Por que 4 fatorial? O número total de letras. Só que o P aparece duas vezes, então eu dividi por 2 fatorial. E o A aparece também duas vezes, dividimos por 2 fatorial. Então, é só isso. Ó. É colocar os carinhas embaixo de acordo com a repetição. Duas letras repetidas, 2 fatorial, outras duas letras, outro 2 fatorial. Então, fechou. 4 vezes 3 vezes 2. Aí você simplifica. 4 vezes 3, 12 por 2. Só são 6. Se quiser aqui, ó, tá uma 6 aqui. Ó, papa, PPA, AA, PPP, papapá, PPP, BBP. Estão todas ali as possibilidades. Mas vamos evitar sofrimento. Ó. Banana. Banana. Me lembra os Minions. Banana é muito bonitinho. Quantas letras são ao todo? 6. Eu tenho 3 As, então eu tenho que ter um 3 fatorial, tá vendo? Isso aqui é para o A. Mas eu tenho também 2 N's, eu divido por 2 fatorial. Então, 6 evolui até o 3, simplifica 3 por 3, pode simplificar o 2 com 4 para dar 2, mas você vai ter 6 vezes 5 vezes 2, que é 60. São 60 alternâncias, anagramas para a palavra banana. Quantos são os anagramas da palavra 17? Ixi, lascou. Quantas são? 4, 8, 9. São 9. O E repete 4 vezes, então você divide por 4 fatorial. E o S, que repete 2 vezes, né? Só essas duas. Então é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, 4 fatorial já pode simplificar com esse. E o 2 pode ser com qualquer um aqui, com 3, né? Simplifiquei por 6, deu 3. Isso aqui dá 7.560. Tem mais um aqui, ó. Quantos são os anagramas da palavra camarada? Camarada. São 8 letras. Mas eu tenho 1, 2, 3, 4 As. Então, é 8 dividido por 4. Mata o 4 com 4 aqui quando você evolui a parada. 8 vezes 7 vezes 6 dá 1.640. Palavra camarada embaralhada, 1.640. Quantos anagramas da palavra camarada começam por A? Então, se você colocar um A no começo,
Fica fácil, fica legal, né? Se você guardar um A, as outras letras somam 7. Então eu teria 7 letras para você embaralhar. Dessas 7 letras, como um A já está parado lá na ponta, né? Você tem um A parado, você tem que resolver a vida das outras letras, né? E aí você faz o quê? Pega 7, mas tem 3 As repetidos. Então é 7 fatorial por 3 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Mato 3 com 3 e só fazer a multiplicação disso aqui. Beleza? Então, moçada, encerramos de maneira geral a ideia de análise combinatória. Ainda tem mais um vídeo para fechar o assunto que chamamos de binômio de Newton. Beleza? É isso por enquanto. Fiquem com Deus e até a próxima. Estuda bastante aí, moçada. É isso aí. 840, faltou a resposta. Agora sim. Fiquem com Deus.